Essa questão nos fornece a distribuição eletrônica de alguns átomos e pede para que a gente faça a análise das afirmativas. Então, vamos entender. Sempre que a gente tiver uma situação dessa, é importante a gente analisar o último nível ocupado por elétrons. Então, o último nível indica o número do período. E também devemos analisar a quantidade de elétrons no último nível. Essa quantidade de elétrons no último nível me dá orientações em relação ao número da coluna A desse elemento na tabela periódica. Então, vamos lá. De acordo com as informações, vamos analisar as afirmativas. Apenas 2 desses elementos apresentam a configuração eletrônica de um gás nobre. Em se tratando de um gás nobre, a sua configuração eletrônica deve apresentar 8 elétrons na última camada, ou último nível. Diante disso, o A não pode, o B não pode, porque no seu último nível tem 1 elétron, o CC não pode, porque no seu último nível eu tenho 4 elétrons, o DD não pode, porque no seu último nível eu tenho 6 elétrons, o EE, no seu último nível, eu tenho 7 elétrons, e FF, no seu último nível, tem 8 elétrons. Então, esse está ok. O GG também não pode, porque no seu último nível só tem 1 elétron. Diante disso, a primeira alternativa é falsa. Apenas um desses elementos apresenta a configuração eletrônica de um gás nobre. AA e DD podem formar moléculas diatômicas homonucleares. Moléculas diatômicas quer dizer formadas por 2 átomos, homonucleares quer dizer que é do mesmo tipo de átomo. Quando eu pego a estrutura AA, ela tem 1 elétron de valência. Eu consigo fazer com que essa estrutura se ligue a uma outra molécula, formando uma ligação covalente. Diante disso, a estrutura AA é uma molécula diatômica. A estrutura DD, ela apresenta 6 elétrons na sua camada de valência. Então, eu vou representar os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa estrutura apresenta 2 elétrons desemparelhados. Diante disso, eu posso ligá-la a uma outra estrutura DD, formando uma molécula diatômica. Eu emparelho esse par de elétrons e esse daqui também. Então, eu tenho a estrutura DD2. Afirmativa correta. A molécula A2 é formada por uma ligação simples. Correto. A molécula A2 teve entre seus átomos apenas um compartilhamento. E a molécula DD2 tem ligação dupla. Entre os seus átomos houve 2 compartilhamentos, o que representa uma ligação dupla. Então, eu poderia representar a fórmula estrutural do AA assim, ó. AA, ligação simples, AA. E a do DD2, DD, dupla, DD. Então, a afirmativa está correta. AA, BD e FF pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Mesmo grupo corresponde à mesma coluna. Para pertencer à mesma coluna, tem que ter o mesmo número de elétrons no último nível. Então, a estrutura AA tem 1 elétron, a estrutura BD, 1 elétron, e a estrutura FF tem 8 elétrons. Então, o FF não pertence ao mesmo grupo que o AA e o BD. Portanto, essa alternativa está errada. E a última, BD, CC e EE pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Para eu analisar o período, eu tenho que analisar o último nível. Então, BD, segundo nível, CC, segundo nível, e o EE, também o último nível, corresponde ao segundo. Como essas 3 espécies, o último nível ocupado por elétrons é o segundo, quer dizer que eles pertencem ao mesmo período. Alternativa correta.